triste fim de 10 atores esquecidos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 1977. Existe um lugar que viveu dentro da memória de milhões de brasileiros. Um sítio, com uma avó de cabelos brancos, com uma boneca que falava demais, com um porquinho atrevido, um visconde elegante e um caipira de chapéu de palha que conhecia cada palmo daquela terra encantada. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi muito mais do que um programa infantil. Foi a infância de um país inteiro. Foi o lugar onde a gente aprendeu que a imaginação não tem limite, que os livros guardam mundos que nenhuma escola consegue ensinar, e que a bondade, aquela bondade simples, genuína da Dona Benta servindo bolos na varanda, ainda existe nesse mundo. Mas o que aconteceu com as pessoas que deram vida a essa magia? O que aconteceu com os rostos que enchiam de alegria as tardes dos anos 70 e 80 de crianças que hoje são avós? A resposta é dura, é triste e, em alguns casos, é chocante. Porque enquanto o sítio ficou para sempre na memória do Brasil, muitos dos atores que o construíram foram esquecidos. Alguns partiram em silêncio, sem manchete, sem despedida. Outros enfrentaram doenças, abandono e dificuldades que ninguém jamais imaginou quando os via sorrir naquelas telas. Alguns carregaram o peso de personagens tão grandes que o mundo nunca mais os viu como pessoas, só como personagens. E outros simplesmente desapareceram, sumiram do mapa, como se a magia do sítio tivesse levado junto um pedaço das suas vidas reais. Neste vídeo, você vai conhecer o destino de 10 atores que fizeram parte da versão mais amada do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a de 1977. Histórias que vão te emocionar, histórias que vão te surpreender, e pelo menos uma história que vai te deixar de queixo caído, porque ninguém, absolutamente ninguém, imagina o que aconteceu com essa pessoa depois que as câmeras se apagaram. Antes de continuar, deixa o seu like agora. Não depois, agora. Porque esse vídeo levou tempo, pesquisa e muito carinho para ser feito, e cada like ajuda essa história a chegar em mais pessoas que amaram esse programa tanto quanto você. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E fica até o final, porque o número 1 dessa lista vai te surpreender de um jeito que você não espera. Agora, depois da vinheta, a gente começa. Do 10º ao 1º lugar. Termina falar, se o papagaio vai ficar mudo. E além do mais, boneca que fala de papagaio. Número 10. Rosana Garcia. A Narizinho que escolheu outra vida. Ela tinha apenas 13 anos quando entrou pela primeira vez no sítio mais famoso do Brasil. 13 anos. Uma criança. Com aquele sorriso aberto e aquela energia de quem ainda não sabe o tamanho do que está prestes a construir. Rosana Garcia foi a primeira atriz a dar vida a Narizinho na versão de 1977, e o que ela fez com aquele personagem ficou gravado na memória de quem cresceu assistindo. Mas Rosana não ficou muito tempo. Em 1980, ela deixou o papel. E o que veio depois foi uma carreira que seguiu acontecendo, mas de formas que poucos acompanharam. Ela continuou na televisão, fez novelas, fez participações, trabalhou. Mas, em determinado momento, o palco deixou de ser o lugar onde ela queria estar. E ela tomou uma decisão que surpreende muita gente quando descobre. Trocou as câmeras pelos bastidores, virou produtora, virou professora de interpretação, escolheu ensinar outros a atuar em vez de atuar ela mesma. Sua última aparição como atriz foi em Flor do Caribe em 2013. Depois disso, silêncio. Hoje, Rosana Garcia tem 61 anos. Segue ligada ao mundo artístico, mas longe dos holofotes. E há um detalhe que pouca gente sabe. Ela é irmã da atriz Isabela Garcia, e ambas são filhas de Gilberto Garcia, um dos primeiros roteiristas da TV Globo. O talento nessa família veio no sangue. Em 2025, ela foi lembrada nas comemorações dos 60 anos da Globo, como parte da história de um dos maiores programas infantis que a emissora já produziu. Uma homenagem justa, mas que chegou tarde demais para muita gente que passou anos sem saber onde ela estava. Não é esse o caso. Eles dizem que é boa gente, né? Número 9. Tonico Pereira.
O sobrevivente tem gente que o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi o começo de tudo. Para Tonico Pereira foi exatamente isso. Quando entrou na série para interpretar o Zé Carneiro, ele tinha apenas 28 anos e estava dando os primeiros passos numa televisão que ainda estava descobrindo o que sabia fazer. E o que ele fez com aquele personagem simples, caipira, cheio de graça, foi o suficiente para abrir portas que nunca mais se fecharam. Tonico nunca parou. Essa é a verdade mais simples e mais bonita sobre a carreira dele. Enquanto outros colegas de elenco foram desaparecendo, se afastando, sendo esquecidos, Tonico seguiu em frente. Novela atrás de novela, série atrás de série, cinema, teatro. Um ator que parece ter nascido para trabalhar e que o trabalho retribui na mesma medida. Seu maior momento veio com A Grande Família, onde o personagem Mendonça se tornou um dos mais queridos da televisão brasileira. Uma personagem que toda uma geração de adultos conhece de cor. Mas nem tudo foi tranquilo. Tonico descobriu ao longo dos anos que era um mau gestor de dinheiro. Negócios que tentou montar falharam. Dívidas apareceram. Momentos de dificuldade financeira que ninguém imagina quando vê um rosto tão famoso na tela. Porque a fama não paga as contas quando a administração vai mal. E Tonico aprendeu isso do jeito mais duro. Além disso, nos últimos anos, problemas de saúde chegaram para complicar ainda mais. Houve afastamentos, preocupação, momentos em que os fãs se perguntavam como ele estava de verdade. Mas Tonico está bem. Com 77 anos, segue ativo. Sua última aparição foi na novela Volta por Cima e na série Encantados da Globo, ambas em 2024 e 2025. Um sobrevivente, no sentido mais bonito que essa palavra pode ter. Número 8. Júlio César Vieira, o Pedrinho que desapareceu. Ele tinha 16 anos quando virou Pedrinho. 16 anos, praticamente um menino. E com essa idade, Júlio César Vieira entrou numa das produções mais vistas da televisão brasileira e se tornou o rosto de um dos personagens mais amados da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ficou até 1982. Quase uma década vivendo aquele personagem, crescendo dentro dele. E quando saiu, porque o personagem pedia uma criança e ele já não era mais criança, levou consigo uma bagagem que poucos atores da sua geração tinham naquela idade. Depois do Sítio, Júlio continuou na Globo por um tempo. Apareceu no Chico Anísio Show. Esteve nos Trapalhões em 1987. E depois disso, nada. Simplesmente nada. Os registros mostram que ele seguiu no teatro até 1989. Depois disso, o silêncio foi total. Nenhuma novela, nenhuma série, nenhuma participação. Como se o ator tivesse decidido, ou sido forçado pelas circunstâncias, a deixar tudo para trás. Hoje, Júlio César Vieira tem 63 anos. Seu paradeiro é completamente desconhecido. As pessoas que cresceram vendo Pedrinho na tela não sabem onde ele está, o que faz, como vive. O menino que corria pelo sítio com toda aquela energia sumiu do mundo real tão completamente quanto Pedrinho sumiu quando as câmeras se apagaram. E isso, de alguma forma, dói mais do que devia. Número 7. Reni de Oliveira. A Emília que fugiu de si mesma. Poucos personagens na história da televisão brasileira foram tão marcantes quanto a Emília. Aquela boneca de pano, aquela voz inconfundível, aquela personalidade que transbordava em cada cena, que dizia o que pensava sem filtro, que fazia todo mundo rir e pensar ao mesmo tempo. Reni de Oliveira tinha 29 anos quando começou a dar vida a Emília. E o que ela construiu com aquele personagem foi algo que poucas atrizes conseguem. Uma fusão tão completa entre intérprete e personagem que o mundo passou a não saber distinguir uma da outra. E foi exatamente isso que a destruiu por dentro. Reni queria ser vista como atriz, como mulher, como artista completa que tinha muito mais a oferecer do que uma boneca de pano que falava palavras sábias com voz aguda. Mas o mundo teimava em só enxergar a Emília. Em 1984, 2 anos depois de deixar o papel, ela tomou uma decisão que chocou o Brasil inteiro. Posou sem roupa para uma revista. Foi um gesto deliberado,
calculado, quase desesperado de uma mulher gritando para o mundo: eu sou mais do que esse personagem. Me vejam de verdade. O mundo viu e continuou chamando ela de Emília. Ela tentou, fez outros trabalhos, apareceu em outras produções, mas a estigmatização foi mais forte do que qualquer papel novo que tentou construir. O final da história de Reni, porém, é um dos mais surpreendentes dessa lista, porque ela não se rendeu à tristeza, não desapareceu no anonimato. Ela reconstruiu a vida completamente, formou-se em psicologia e, em 2006, foi embora do Brasil. Hoje, Reni de Oliveira tem 78 anos e vive no Canadá, onde coordena um centro de terapia shiatsu. A boneca que falava demais se tornou uma mulher que ajuda outros a encontrar as palavras certas. Mesmo? Mas anjo como? Anjo mesmo? Anjo de Número igreja. 6. Samuel dos Santos, o primeiro a partir. Tio Barnabé era o coração caipira do sítio. Aquele homem simples, de chapéu de palha e alma generosa, que conhecia cada árvore, cada planta, cada segredo daquela terra encantada. E Samuel dos Santos tinha 54 anos quando começou a viver esse homem, com uma autenticidade que só vem de quem carregou dentro de si algo parecido com aquele personagem. Ficou por 10 anos. 10 anos percorrendo os mesmos caminhos do sítio, falando com aquele sotaque que milhões de crianças aprenderam a imitar, construindo uma presença que era ao mesmo tempo simples e inesquecível. Quando a série terminou em 1986, Samuel praticamente desapareceu da televisão. Não há registros de grandes trabalhos depois disso. O ator, que tinha sido visto por milhões de crianças toda semana, sumiu da tela, como se nunca tivesse existido. E então veio o dia mais trágico. Em 23 de fevereiro de 1993, Samuel dos Santos entrou numa sala de cirurgia para uma operação na região do pâncreas. Uma cirurgia que era séria, mas que não deveria ter sido o fim. Mas complicações no pós-operatório foram mais fortes do que o seu corpo conseguiu suportar. Ele tinha 70 anos e foi o primeiro ator do elenco principal da série a partir depois do fim das gravações. O tio Barnabé foi embora em silêncio, sem manchete, sem despedida, da mesma forma tranquila e discreta com que tinha vivido os seus últimos anos longe das câmeras. Número 5. Chaguinha. O rabicó que o mundo esqueceu, José Gabriel Chagas. O Chaguinha tinha 45 anos quando colocou a fantasia do Marquês de Rabicó pela primeira vez. E que personagem ele construiu? Aquele porquinho atrevido, sempre em busca de comida, sempre arrumando confusão, sempre com aquele humor que fazia as crianças gargalharem e os adultos sorrirem de canto de boca. Chaguinha ficou quase 10 anos naquele papel, quase uma década sendo Rabicó para o Brasil inteiro. Mas o que veio depois foi uma descida lenta e silenciosa para o esquecimento. Ele continuou trabalhando. Apareceu em novelas conhecidas: Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino, 7 Pecados. Papéis menores, participações que lembravam ao público que ele ainda existia, mas que nunca chegaram perto do peso do que havia construído no sítio. E então, de poucos em poucos, os trabalhos foram rareando. As aparições foram ficando mais esparsas. O nome foi sumindo dos créditos, até o dia em que ele entrou no anonimato completo, não como uma decisão, mas como uma consequência. Nos seus últimos anos, ninguém sabia onde Chaguinha estava. Ninguém sabia como ele vivia. A família manteve tudo em silêncio. Em dezembro de 2014, Chaguinha faleceu aos 83 anos. A causa da morte nunca foi revelada. Não houve grande comoção pública. Não houve velório transmitido ao vivo. O Marquês de Rabicó foi embora da mesma forma que passou os seus últimos anos, em silêncio. Invisível para um mundo que um dia adorou cada uma das suas trapalhadas. Número 4. Zilka Salaberry. A Dona Benta, que não conseguiu se libertar se existia um coração no sítio do Pica-Pau Amarelo, esse coração se chamava Dona Benta. E Zilka Salaberry tinha 60 anos quando assumiu esse papel, já com uma vida inteira de teatro e televisão nas costas, já com décadas de história construída. E mesmo assim,
foi aquela avó de cabelos brancos sentada na varanda do sítio que a eternizou de verdade. Ficou 10 anos. 10 anos sendo a avó de um país inteiro. E quando saiu carregava um peso que ela mesma reconhecia. Ser Dona Benta era um privilégio e uma prisão ao mesmo tempo. Porque ninguém mais conseguia vê-la como outra pessoa. E ela sabia disso desde o começo. Tentou outros papéis. Fez minisséries. Apareceu em novelas. Mas a sombra de Dona Benta era grande demais. E a saúde, com o passar dos anos, foi colocando obstáculos cada vez maiores no caminho. Precisou deixar uma novela no meio das gravações. Depois disso, nunca mais voltou com a mesma força. Em 2005, Zilka Salaberry faleceu aos 87 anos. Insuficiência renal, infecção urinária, desidratação severa e uma doença crônica nos pulmões que a acompanhou nos últimos anos de vida. A avó mais amada da televisão brasileira foi embora sem que o Brasil inteiro tivesse a chance de se despedir. Número 3. André Valle. O Visconde que lutou até o fim. O Visconde de Sabugosa era diferente de todos os outros personagens do sítio. Enquanto os outros faziam rir, enquanto os outros surpreendiam com travessuras e confusões, o Visconde tinha uma elegância tranquila, uma presença que acalmava, uma sabedoria suave que as crianças não sabiam nomear, mas sentiam na alma. André Valle tinha 31 anos quando começou a dar vida a esse personagem. E o que ele construiu foi tão sólido, tão genuíno, que o Visconde se tornou um dos personagens mais queridos de toda a série. Não pelo barulho, mas exatamente pelo silêncio elegante que carregava. A carreira de André depois do sítio foi longa e respeitável. Estreou na Globo em 1972, ficou décadas na emissora, fez novelas importantes, construiu uma trajetória que poucos atores conseguem. Em 2006, foi para a Record, onde fez mais alguns trabalhos. E então, em 2008, durante exames de rotina que ele fez, sem nenhum sintoma grave, chegou o diagnóstico que mudou tudo. Câncer, na região do pâncreas e do fígado. Um dos tipos mais agressivos que existem. André Valle tinha acabado de deixar a emissora onde havia dedicado décadas da sua vida. Estava num momento de transição, de novos começos, de portas que pareciam se abrir. E em menos de um mês após o diagnóstico, ele foi embora. Tinha 62 anos. O Visconde elegante que nunca levantava a voz, partiu da mesma forma que viveu, sem alarde, sem escândalo, sem drama, mas deixou um vazio que quem o amava nunca conseguiu preencher completamente. E punha ao alcance da mão. Você, que ideia mais esquisita. Número 2. Jacira Sampaio. A tia Anastácia esquecida até pela Globo. Tia Anastácia era a alma da cozinha do sítio. Aquela mulher forte, opinativa, com o topete mais alto e a voz mais firme de toda a propriedade da Dona Benta. Uma personagem que dizia o que pensava, que não abaixava a cabeça para ninguém, que tinha mais sabedoria no olhar do que muita gente tem em livros inteiros. Jacira Sampaio tinha 54 anos quando assumiu esse papel. E ela não era novata. Tinha começado a carreira ainda no fim dos anos 50, tinha décadas de teatro e televisão, era uma profissional completa no sentido mais exigente da palavra. Mas foi a tia Anastácia que o Brasil amou. Foi com ela que Jacira entrou para a história. O problema é que quando a saúde começou a falhar, e falhou cedo com problemas cardíacos que foram se agravando com o tempo, o Brasil não percebeu. A Globo tinha outros rostos para escalar, outras histórias para contar. E Jacira, que ainda era tecnicamente uma atriz contratada pela emissora, ficou parada vendo os convites chegarem e não conseguindo aceitá-los. Seu coração não deixava. Em 1997, uma de suas irmãs morreu. E aquela perda foi mais do que o coração de Jacira conseguiu suportar, no sentido literal e no sentido emocional ao mesmo tempo. Naquele mesmo ano, Jacira Sampaio faleceu. Tinha 76 anos. Ataque cardíaco. E quando a notícia chegou para os colegas de elenco, o que eles sentiram foi choque. Não porque a morte de uma mulher de 76 anos fosse inesperada, mas porque eles nem sabiam que ela estava tão mal. Ninguém sabia.
A tia Anastácia foi embora esquecida, invisível, sozinha com a sua doença e com a sua dor num mundo que havia seguido em frente sem olhar para trás. Essa é uma das histórias mais tristes dessa lista inteira. E ainda assim quase ninguém a conta. Coisas horríveis você está me dizendo! Eu não quero ser grata! Número 1. Dorinha Duval. A cuca que o Brasil não conhece de verdade. Prepare-se, porque essa história é diferente de todas as outras. Essa história começa no sítio e termina num lugar que você nunca imaginaria. Dorinha Duval tinha 48 anos quando se tornou a primeira atriz a dar vida à Cuca, na versão de 1977. Aquela bruxa, aquela vilã que as crianças amavam odiar. Aquela presença que chegava na tela e fazia o coração da criançada acelerar de um jeito delicioso. Dorinha era uma veterana. Estava na vida artística desde os anos 40. Tinha décadas de carreira, tinha credibilidade, tinha respeito. E o que ela fez com a Cuca foi magistral. Construiu uma personagem tão viva, tão assustadora e ao mesmo tempo tão fascinante que ficou na memória de gerações inteiras. Mas em 1980, a vida de Dorinha Duval mudou de forma tão radical, tão brutal, tão definitiva, que o personagem da Cuca parece pequeno perto do que aconteceu. Em outubro de 1980, Dorinha atirou no marido. 3 disparos, fatais. O que levou a esse momento foi uma noite de agressão física e humilhação. Uma briga que escalou até um ponto sem volta. E Dorinha, naquele momento, fez o que fez. O Brasil ficou em choque. A atriz que dava vida à vilã mais famosa da televisão infantil estava sendo julgada por homicídio. Atores como Paulo Goulart e Chico Anísio foram ao tribunal testemunhar a seu favor. Nada adiantou. No primeiro julgamento, ela foi condenada a mais de 1 ano de prisão. No segundo julgamento, a pena subiu para mais de 6 anos de reclusão. Ela cumpriu a pena. E, quando saiu, tomou uma decisão que diz tudo sobre quem Dorinha Duval era no fundo. Não voltou para o mundo que a havia condenado sem misericórdia. Abandonou a carreira de atriz. Começou a trabalhar com artes plásticas. Construiu uma nova identidade longe das câmeras, longe dos estúdios, longe de tudo que havia sido antes. Em 2002, lançou uma biografia. Em 2006, aceitou um convite da Globo e fez uma participação na novela Belíssima, sua última aparição na televisão. E então seguiu vivendo, com uma resiliência que poucos conseguiriam ter depois de tudo que enfrentou. Dorinha Duval faleceu em 2025. Tinha 96 anos. A primeira Cuca da televisão brasileira viveu quase um século. Passou por um crime, por um julgamento, por uma prisão, por uma reconstrução completa da própria vida e foi embora aos 96 anos, tendo vivido mais plenamente do que qualquer roteiro poderia ter escrito. 10 atores, 10 histórias, 10 formas diferentes de como a vida tratou as pessoas que construíram um dos maiores programas da televisão brasileira. Alguns partiram cedo demais. Alguns foram esquecidos antes de partir. Alguns desapareceram voluntariamente. E pelo menos um viveu uma história tão cinematográfica que parece impossível. E mesmo assim, é completamente real. O sítio do Pica-Pau Amarelo ficou. A magia ficou. A memória ficou. Mas as pessoas que construíram essa magia eram humanas, frágeis, sujeitas a tudo que a vida tem de mais duro e de mais inesperado. E talvez a forma mais bonita de honrar esses atores, todos eles, os que partiram e os que ficaram, seja exatamente isso: lembrar que existiram, contar suas histórias, não deixar que o esquecimento seja o destino final de quem nos deu tanta alegria. Então conta pra gente nos comentários. Qual era o seu personagem favorito do sítio do Pica-Pau Amarelo? Qual dessas histórias te surpreendeu mais? E qual te emocionou de um jeito que você não esperava? Se esse vídeo te tocou, deixa o like. Compartilha com alguém que também cresceu no sítio. E se inscreve no canal, porque tem muito mais história, muito mais emoção e muito mais verdade vindo por aí. O próximo vídeo está esperando por você. Clica nele agora.